queria que vocês abrissem, a princípio de introdução, o texto mestre para se falar de tempo de Deus, né? Que é Eclesiastes capítulo 3, aliás, no verso 1, quando Salomão escreve da seguinte maneira: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém. Os irmãos podem se sentar, em nome de Jesus. Queridos, eu quero falar essa noite com a igreja sobre o tempo de Deus, o Deus do tempo, o Deus dono do tempo, o Deus que controla, que domina o tempo, o Deus que realiza tudo dentro de um tempo, um Deus que estabelece tempos e épocas, um Deus que estabelece períodos. O próprio Jesus, ao se despedir dos seus apóstolos, ali no monte, quando ele foi assunto aos céus, ele disse que não competia aos discípulos conhecer os tempos que Deus estabeleceu pelos seus próprios desígnios. Então nós entendemos pela palavra de Deus que Deus ele tem estabelecido tempos. E Salomão foi contundente, objetivo, curto, breve e objetivo em dizer que tudo tem um tempo determinado. Debaixo do céu, desde que Deus criou os céus, a terra, o mar, tudo que neles há, ele estabeleceu um tempo para tudo. Você vê que o próprio dia tem um tempo, né? O sol se nasce determinada hora, põe-se determinada hora, né? Tem as estações, né? Inverno, verão, primavera, outono, tudo isso, os tempos estabelecidos, acontece todos os dias, a gente vê o tempo que Deus estabeleceu. E há tempo também para os propósitos, e é sobre isso que eu quero falar essa noite, sobre o tempo de Deus. Eu quero que você atente para isso, porque nós somos pessoas muito ansiosas, pessoas muito apressadas, pessoas que se apressam em tudo, que a gente fica ansiosa, realiza um projeto, já fica ansioso para, aliás, cria um projeto, já fica ansioso para realizar ele amanhã, tem um desejo de realizar algo, uma vontade de realizar alguma coisa, já fica ansioso para realizá-lo imediatamente. E a gente precisa entender, irmão, que as coisas, nós como povo de Deus, nós temos que entender que as coisas vão acontecer na minha e na sua vida, dentro do tempo de Deus, dentro do momento de Deus, da hora de Deus. Não adianta a gente querer adiantar as coisas, não adianta a gente querer antecipar as coisas, ou adiar as coisas que Deus estabeleceu. As coisas vão acontecer no tempo de Deus. Jesus, a Bíblia diz que ele veio na plenitude do tempo. Os judeus passaram 3.000 anos esperando pela promessa do Messias, pela vinda do Salvador. Eles passaram 3.000 anos, e Deus estava lá, já tinha tudo preparado, tudo programado, tudo esquematizado, estabelecido. Mas quando foi no tempo certo, na hora certa, no momento certo, ou seja, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Está em Gálatas 4, verso 4. Em Apocalipse, capítulo 9, do verso 13 ao 15, a Bíblia fala até que tem anjos preparados para agir num dia, mês e anos pré-determinado por Deus. Quando ele viu ali, por exemplo, tocou o anjo, o sexto anjo, a sua trombeta, ouviu a voz que vinha dos 4 pontas do altar de ouro, estava diante de Deus, a qual disse ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matar a terça parte dos homens. Ou seja, já ele diz que há um ano, um mês, o dia e até a hora marcados no calendário de Deus, no relógio de Deus, um tempo estabelecido para que isso aqui, para que essa catástrofe aconteça. Olha como Deus trabalha com o tempo, olha como Deus estabelece o tempo para as coisas acontecer. O próprio Jesus, quando fala do arrebatamento da igreja, ele diz que esse tempo já está determinado por Deus. Lá em Marcos 13, 32, ele diz: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, somente o Pai. O dia e a hora que Deus marcou, estabeleceu para acontecer o arrebatamento da igreja, o tempo do arrebatamento, o dia e a hora já estão marcados. Deus já marcou, Deus já determinou. Deus é um Deus organizado.
As coisas não estão acontecendo aleatoriamente. Ai, por que Jesus não veio buscar a igreja ainda? Não é para ver se o povo se converte. Que para ver se o povo se converte, meu irmão? Deus já estabeleceu o tempo, Deus já estabeleceu o período. Você acha que era para Jesus ter voltado ontem? Não veio, porque ontem o irmão Zé das Cunhas não tinha se convertido ainda. O que é isso, meu irmão? Deus já estabeleceu a hora, o dia exato que o arrebatamento vai acontecer. Paulo, ele disse que Deus já determinou até o dia do julgamento da humanidade. Lá em Atos capítulo 17, verso 31, ó. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, que é Jesus, né? E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, Paulo está dizendo o quê? Que até o dia do julgamento da humanidade, Deus já marcou, Deus já determinou, Deus já estabeleceu. Sim, irmãos, e nós temos que aprender que todo homem, todo ser humano na face dessa terra, ele tem uma vida passageira e temporária aqui. No Salmo 39, verso 5, o salmista disse: eis que fizeste os meus dias como palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Ou seja, o salmista reconhece dizendo: Deus fez os meus dias como um palmo. Os meus dias são breves, já estão determinados, já estão marcados, já estão agendados. Os dias, Deus estabeleceu até o tempo de vida. Ele diz que o homem vive até 60, 70, que passar disso é enfado e canseira. E é verdade, Deus estabeleceu o tempo. Nós precisamos aprender, irmãos, uma coisa essa noite. Já que Deus trabalha com tempo, que Deus estabelece tempo para tudo que acontece na nossa vida, nós temos que entender que nós precisamos confiar no Senhor em qualquer tempo. Sim, o salmista, no Salmo 56, no verso 3, ele diz: em qualquer tempo eu confiarei no Senhor. Qualquer tempo. Então o salmista entendia que há tempos e tempos, que há tempos estabelecidos. Salomão, na sua experiência, já idoso, escrevendo o Eclesiastes, ele diz que tem tempo de nascer e tempo de morrer, que tem tempo de juntar e tempo de jogar fora. Por exemplo, uma vez você foi tão cheio de, vamos dizer no bom sentido, tão cheio de vaidade, comprar um sapato novo, e você comprou um sapato novo, guardou ele ali bonitinho, direitinho, estava limpando, engraxando, usando ele, indo para os cultos, indo para o trabalho. Aí o tempo de juntar, depois chegou o tempo, o sapato ficou velho, já chegou o tempo de jogar fora. Isso tudo tem um tempo. Então eu quero mostrar para vocês essa noite, irmãos, dentro da palavra de Deus, exemplos de Deus agindo no tempo certo. E Deus agindo em determinado tempo. E por que Deus agiu naquele tempo? Por que aquele tempo era o tempo certo? Para que nós possamos aprender essa noite, irmãos, a controlar a nossa ansiedade, que é um dos males, isso segundo pesquisas, é um dos males da sociedade hoje. Eu fico vendo hoje, eu conversando com a minha esposa, e olhando crianças no colégio, menino com 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos, já falando de namoro, pensando em namorar, sem que sequer tenha chegado o tempo ainda para isso. Sim. Então, nós temos que entender, irmãos, que as coisas elas devem acontecer no tempo certo, no momento certo, na hora certa. Não adianta se precipitar, porque uma carne tirada fora do tempo, e você vai comer ela está crua. Mas se você tirar ela no tempo certo, na hora certa, ela vai estar saborosa. Se até uma carne, para cozinhar no fogo, é preciso tirar no tempo exato, na hora certa, no momento certo, quanto mais as coisas importantes da nossa vida. E nós precisamos aprender com a palavra de Deus essa noite. E o primeiro exemplo que eu quero trazer essa noite sobre exemplos do agir de tempo de Deus no tempo certo, foi quando o próprio Jesus foi arguido pelos seus irmãos sobre o ir à festa das cabanas. Lá em João capítulo 7, verso 6, os irmãos de Jesus chegaram para ir para a festa das cabanas, estava acontecendo lá em Jerusalém. Os judeus iam para lá, tanto pobre como rico, ficavam lá, faziam cabanas de palha, ficavam embaixo, durante, se eu não me engano, 7 dias.
E ali era uma tradição, os judeus, todo judeu ia, os irmãos de Jesus perguntaram: olha, você não vai lá? Você não vai lá fazer as obras lá para as pessoas te ver, para as pessoas ver e te reconhecer que você está querendo fazer suas obras? E Jesus disse: o meu tempo ainda não é. Ele disse aqui, ó, ainda não é chegado o meu tempo, mas o tempo de vocês está sempre pronto, porque vocês são precipitados, vocês são ansiosos, e vocês agem sempre, vocês ficam estabelecendo o tempo de vocês, e vocês fazem confusão, vocês se atrapalham, vocês ficam ansiosos, estabelecendo o tempo de vocês, e o tempo de vocês está sempre pronto, mas o meu tempo ainda não é. Ou seja, eu ando dentro do tempo de Deus. É isso que eu estava falando. Porque você observa que quando os irmãos de Jesus foram, se você ler o texto, logo mais à tarde ele foi. Jesus mentiu? Não. Jesus disse que não era o tempo naquela hora que eles chamaram, naquele momento. Mais tarde foi. Jesus era guiado pelo Espírito. Jesus agia dentro do tempo do Pai. Então por isso ele disse para eles: o tempo dos ansiosos está sempre presente, mas o tempo de Deus, que eu ando dentro dele, não é igual ao tempo que o homem estabelece. Aí eu pergunto: qual é o melhor? Andar dentro do tempo de Deus ou dentro do tempo do homem? Um homem que só vê um palmo na frente do seu nariz, um homem que só vê o aqui e agora. É melhor andar no tempo de Deus. É melhor agir no tempo de Deus, fazer no tempo de Deus, realizar no tempo de Deus, se deslocar no tempo de Deus, tomar decisões no tempo de Deus. Jesus, aliás, Deus, ele prometeu a Abraão que, e para sua esposa, né, mesmo sendo já estéreis, Deus prometeu a eles que eles seriam pais. Olha lá em Gênesis 15, do 1 ao 6, ó. Depois dessas coisas, viu a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então Abraão disse: Senhor Deus, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse mais Abraão: eis que me não tem dado filhos, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro, que era um dos empregados dele. Eis que veio a palavra do Senhor, ele dizendo: não, esse não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, esse será teu herdeiro. Então levou Abraão para fora e disse: olha agora para as estrelas do céu, e conta as estrelas, se pode contar. E ele disse: assim será a tua descendência. E creu Abraão Deus, e isso lhe imputou como justiça. Deus fez uma promessa a Abraão que ia dar um filho, era o sonho de Abraão. E quando Deus fez a promessa a Abraão, a primeira vez que ia dar um filho, irmão, Abraão tinha 75 anos de idade. Ou seja, Abraão esperou 25 anos. Vai ver lá em Gênesis 12, verso 4. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Deus chega para Abraão ali, faz a promessa, vai fazer dele uma grande nação, que vai dar para ele filhos. Abraão sai com 75 anos. Mas até então Abraão e Sara não tinham conseguido ter filhos, porque eram estéreis. Então Abraão espera 75 anos. E Abraão já não acreditava mais, irmão, de tanto esperar que a promessa ia se cumprir. Lá em Gênesis 17, verso 15 ao 19, olha só. E disse Deus mais a Abraão: a Sara tua mulher não chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar, e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe de nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer filhos, e dará à luz Sara na idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: quem dera que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara tua mulher te dará um filho, chamará o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Olha só, já tinha se passado mais de 10 anos. Abraão já não acreditava mais, já não esperava mais a promessa de Deus se cumprir. Por quê, irmão? Porque de repente Deus fala algo para nós, e de repente o fato de Deus demorar a realizar, a nossa tendência muitas vezes é parar de acreditar que Deus vai fazer. Você vê que quando Deus falou com Abraão lá em Harã, tinha uma grande nação, ele creu: vou ter filhos. Quando se passa 10 anos, que Abraão está com 86 anos, na verdade 11 anos. Quando se passa 11 anos, Abraão está com 86 anos. Ele comete um equívoco com a sua esposa Sara, imaginando que Deus não vai cumprir a promessa, que já passou muito tempo. Ela dá a escrava Agar
egípcia para Abraão ter o filho com ela. Aí Deus vem a Abraão e diz a ele: não, quem vai ter o filho é a mulher dele, é a própria Sara. E Deus disse assim: eu tomara que Ismael ande na tua presença, que era o filho dele com o escravo. Ele disse: não, quem vai ter filho é a sua mulher. Aí ele riu, Abraão dobrou o joelho, botou o rosto no chão e riu no coração e disse: como é que um velho de 100 anos vai ter um menino e uma velha de 90 anos, Sara, vai ter uma filha? Às vezes, irmão, Deus fala algo conosco, e o fato do tempo passar, muitas vezes, a gente, por esperar uma semana, um mês, um ano ou anos, a gente deixa de crer na promessa. Como a promessa do arrebatamento, a promessa da volta de Cristo, como a promessa de que os céus se abrirão, que já passaram 2000 anos, ou como alguma promessa particular, pessoal, que Deus fez contigo e você tem convicção disso. E de repente o tempo vai passando, e pelo fato de não ter acontecido, você muitas vezes passa a questionar e passa a desacreditar, fazendo como Abraão e Sara, tomando decisões erradas e agindo precipitadamente, tentando ajudar Deus a cumprir a promessa dele. Sara também já não acreditava mais na promessa. Em Gênesis 18, do verso 9 ao 15, os irmãos perdoam que ainda estou me recuperando ainda da gripe. Em Gênesis 18, do 9 ao 15, ele diz assim: aqueles anjos que apareceram lá, o Senhor apareceu lá a Abraão com os anjos e disseram-lhe: onde está Sara tua mulher? E ele disse: ela está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, ou daqui um ano. E eis que Sara tua mulher terá um filho. E Sara escutava na porta da tenda que estava atrás dele. E era Abraão e Sara já velhos, adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres, ou seja, não ovulava mais. Sara não ovulava mais. Para que uma mulher possa gerar um filho, é preciso ovular. Aquele período de menstruação, que depois vem a ovulação, onde a mulher fica fértil, para que a semente do homem entre lá e fecunde e venha gerar um filho. Sara já estava tão velha que já tinha cessado o costume das mulheres, não ovulava mais. Assim Sara riu, ele diz no verso 12: Sara riu consigo dizendo: terei ainda o deleite depois de ter envelhecido, sendo ainda o meu senhor já velho, Abraão, meu senhor, meu marido, né? E disse o Senhor a Abraão: por que Sara riu? Dizendo: na verdade darei eu ainda a luz, havendo já envelhecido. Havendo haver alguma coisa difícil ao Senhor, ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Ele disse: olha, por que Sara riu? É simples, porque Sara riu, porque ela já tem 90 anos, Abraão já tem 100, Abraão não tem mais vigor de homem para gerar menino, Sara não ovula mais, não tem mais condição de gerar menino, por isso que ela riu. E ele disse assim: mas tem alguma coisa impossível para o Senhor? Irmão, não tem nada impossível para Deus. Passe o tempo que passar, aconteça o que acontecer, caia, desmorcaia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, meu irmão, mas se Deus falou alguma coisa, Ele vai cumprir. Inclusive o evangelista Lucas, o médico que escreveu o evangelho, capítulo 1, no verso 37, ele narrando a aparição do anjo Gabriel para Maria, ele diz a mesma coisa. Aí Maria diz: como é que eu vou ter um filho se eu sou virgem? E o anjo diz o quê? Será que tem alguma coisa impossível para o Senhor? Aí o anjo falou aqui, no tempo, o problema é que acontece o seguinte, no verso 14, haveria alguma coisa possível para o Senhor? Mas é no tempo determinado. Sara, não tem nada impossível para o Senhor. Ei, irmão, não tem nada impossível para Deus. A questão é que as coisas acontecem no tempo determinado. Ou seja, no tempo de Deus. No tempo de Deus. As coisas acontecem no tempo de Deus. Sara negou, ficou com medo, né? Não ri não. Ele disse: riu, você riu? Contudo, queridos, mesmo Abraão já não acreditando mais, mesmo Sara já não acreditando mais, Deus cumpriu a promessa. Outro dia eu ouvi um pregador pentecostal dizendo: olha, meu irmão, ele fez uma promessa, Deus revelou que vai fazer isso na tua vida, aí não se cumpriu. Ele disse: irmão, por que não se cumpriu? Porque você não creu. Eu quero dizer, irmão, que uma promessa de Deus para a sua vida não depende da sua fé. Se Deus promete água, não tem problema se você crê ou não. Se Ele prometeu, Ele vai fazer.
Abraão estava crendo ainda? Não. Não por incredulidade. Paulo vai falar disso lá em Hebreus, né? Ele não duvidou, não foi por incredulidade, por não acreditar que Deus não podia fazer. Ele duvidou por causa dele mesmo, que ele já estava velho. Não era que ele estava duvidando de Deus. Porque nós temos a tendência para olhar para o natural, para olhar o que está em nossa volta. Por exemplo, a pessoa está com câncer. Aí ora, mas ora sem fé. Por quê? Ora sem fé porque vai ser curado? Não que eu estou dizendo que seja fácil, né? Não estou dizendo que seja fácil, eu estou dando um exemplo. O cara está com câncer, ele ora, mas ele ora sem fé, não acredita mais que pode ser curado. Por quê? Porque ele está duvidando de Deus? Não, é porque ele olha para as circunstâncias, olha para o lado humano, olha para a incapacidade dele. Então não olha para a tua incapacidade, olha para Deus que pode todas as coisas. Aí ele diz: contudo Deus cumpriu a promessa. Gênesis capítulo 21, no verso 1 ao 7. E o Senhor visitou Sara como tinha dito, oh glória. E fez o Senhor Sara como tinha prometido, oh glória de novo. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Deus cumpriu a promessa, sim ou não? Cumpriu no tempo que ele tinha determinado. Porque Deus é quem estabelece o tempo que as coisas vão acontecer em nossa vida. Aí houve um tempo que a Sara e Abraão não estavam mais acreditando. Aí foram fazer besteira, né? Foi ter um menino com Agar. Olha lá. Não, não era aquele menino. Aí Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Verso 4. Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que ouvir isso rirá comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que Sara lhe daria de mamar a um filho? Pois lhe dei um filho na sua velhice. No tempo de Deus, Abraão esperou 75 anos para ver o tempo de Deus se cumprir na vida dele. Eu não sei quanto tempo você está esperando. Eu não sei quanto tempo a igreja ainda vai ter que esperar até que Cristo volte. Mas o texto foi claro, Deus já estabeleceu o dia do arrebatamento. Nós lemos agora há pouco em Marcos. Eu não sei quanto tempo mais vai chegar o tempo do julgamento trono branco, Mateus 25, Apocalipse 21, o julgamento trono branco. Mas Paulo disse em Efésios capítulo 17, em Atos capítulo 17, que Deus já estabeleceu o tempo do julgamento. E vai acontecer no tempo de Deus. E Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Olha só, Gênesis 12, verso 1 e 2. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e eu te farei uma grande nação, te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha só o que Deus promete a Abraão: Abraão, eu vou te fazer de ti uma grande nação, eu vou te dar um filho, desse filho vou te dar nações. Tu, Abraão, de ti vai nascer uma grande nação. Deus tinha prometido isso a Abraão. E essa promessa, meu irmão, só se cumpriu muito tempo depois que Abraão tinha morrido. Abraão viu um filho, o Isaque, que era o filho da promessa. Abraão morreu. Ele não viu essas grandes nações que Deus tinha dado para ele. Ele não viu aquela multidão de filhos numerosos como as estrelas do céu, como a areia do mar, como Deus tinha dito para ele. Mas Deus cumpriu muitos anos depois. Êxodo 12, 40. O tempo em que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Ou seja, os filhos de Israel são os filhos de Jacó, que Jacó teve um nome mudado para Israel, e a Jacó era o filho de Isaque, e Isaque era dito filho de Abraão. E os filhos de Israel, Israel que era Jacó, já estava 430 anos lá no Egito. E olha só, quando chegou o tempo
tempo de Deus tirar eles de lá, eles já eram quase 3 milhões de pessoas. Êxodo 12, 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil homens a pé, somente de homens, sem contar os meninos. 600 mil homens de pé, sem contar menino, o texto não diz, mas também sem contar mulher. Não contava nem mulher e nem criança menos de 17 anos. Então, acredita-se que era aqui 3 milhões de pessoas. 430 anos depois. 400 anos foi o tempo que o povo passou no Egito. 430 anos, o tempo da promessa. Sim, mais ou menos isso. Não, perdão, está errado o meu cálculo. Está errado, peraí, esquece aí que eu falei. 430 anos, o tempo que o povo passou ali. Quando eles vão sair, 3 milhões de pessoas. Quase 3 milhões de pessoas, ou mais de 3 milhões de pessoas. Só de homens, 600 mil homens de pé. Desse tempo para cá, já se passaram mais de 3 mil anos, mais de 4 mil anos, desde esse tempo para cá. Dá para contar a descendência de Abraão, em todas essas épocas, todas essas gerações? Dá ou não dá? Pede aí os matemáticos, melhores matemáticos do mundo, para ver se eles conseguem contar a descendência de Abraão. Não tem como, filho. Só nesse tempo aqui, era quase 3 milhões. Depois que estabeleceram na terra, vem geração e vai geração, e vem geração e vai geração, durante 3 a 4 mil anos, meu irmão, como é que conta? Mas aconteceu no tempo de Deus. No tempo de Deus. Você está percebendo, irmão, que Deus estabelece o tempo das coisas acontecer, sim ou não? E você está percebendo que não tem como. Uma mulher está grávida, ela tem que esperar quantos meses para ganhar neném? Para dar a luz? 9. Tem come antes? Tem não, filho. Tem come depois? Tem não. Ah, eu estou com medo de ganhar neném, estou com medo de dar luz, eu vou fugir, me esconder. Fuge e se esconda, minha irmã. Aonde você estiver, esse menino vai ter que nascer. O tempo se completa, e quando o tempo se completa, e Deus estabeleceu o tempo dessas coisas acontecerem. Imagina a ansiedade de Abraão quando saiu de Harã. Você pai, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou fazer de ti uma grande nação. Você pai, olha Sara, Deus falou comigo, Ele vai dar para nós um filho. Tá doido, Abraão? Não estou não, Deus falou comigo, então vamos embora. É mesmo, vamos embora. Abraão peregrinou 25 anos para ver o primeiro filho nascer. Mas talvez saiu ansioso, pensando que era amanhã, porque esse é o nosso mal. Esse é o nosso problema. Porque Deus é grande, porque Deus é o Todo-Poderoso, porque Deus é soberano. Ele diz alguma coisa, tem que acontecer amanhã. Porque Ele diz alguma coisa, tem que acontecer hoje. Não, acontece na hora certa, no tempo certo. E por quê? Porque Deus tem um propósito. Aliás, porque há um propósito para todo tempo determinado por Deus. Por isso, há um propósito. O Moisés foi o homem que Deus usou para tirar o povo do Egito. Moisés estava lá no Egito, se achando preparado para resgatar o povo. Rapaz, eu sou judeu, morei aqui no palácio do faraó, fui o salvo das águas, estava lá matando os filhos do judeu, estava crescendo muito, me pouparam. Deus tem um plano na minha vida. Eu sou poliglota, eu sou erudito, eu sou linguista, eu sou conhecedor de todas as ciências do Egito, príncipe do Egito. Moisés, estou preparado, 40 anos de idade. Moisés foi lá tentar salvar um israelita, matou um egípcio. Quando Moisés matou o egípcio, a ordem era que ele fosse morto. Moisés fugiu, passou 40 anos lá na terra de Arã, com o sogro dele. Arã? Padã Arã, se eu não me engano. O sogro Jetro, né? Passou 40 anos lá. 40 anos Moisés ali, ele era escolhido de Deus, era ou não era? Era escolhido de Deus. Deus tinha escolhido Moisés já antes dele nascer, por isso que ele foi poupado nas águas. Quando botaram ele dentro do cesto, a água foi levando. Quem viu? Quem achou logo Moisés? A filha do faraó.
Era o escolhido. Só que Deus tinha o tempo para usar Moisés. E Moisés pensou que era com 40, mas não era não, era com 80. Aí Moisés vai lá. Aí Moisés cresce ali na ciência do Egito, conhecimento do Egito. Quando Moisés está todo ali, todo inchado de tanto conhecimento, aí Deus leva ele passar 40 anos no deserto para esvaziar ele. Aí quando Moisés está esvaziado, vazio, aí Êxodo capítulo 7, verso 7 diz: e era Moisés da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos, quando falou com o faraó, primeira vez. Ou seja, Moisés espera 40 anos ali. Moisés já nem acreditava mais no ministério dele, nem acreditava mais na chamada dele. Irmão, se um dia ardeu o fogo no nosso coração de uma chamada ministerial de Deus, e de repente Deus te colocou no deserto, não foi porque Ele rejeitou a tua chamada, foi Ele quem te deu, é porque não era o tempo ainda. Não pensa que Deus te rejeitou, não pensa que Deus te deletou, que Deus te excluiu, é porque é no tempo certo, é na hora certa. Aí agora, aquele Moisés arrogante, prepotente, de 40 anos de idade, quando está com 80 anos, mais experiente, sabendo como é que é a vida, Deus aparece para ele: Moisés, você vai lá falar com o faraó. Ele disse: eu não. Ah, mas não era você há 40 anos, estava todo arrochado, querendo ir lá fazer? Foi preciso Deus trabalhar na vida dele, e isso leva tempo, irmãos. Sabe, tem muita coisa que Deus quer usar você para fazer, mas Ele não usa hoje, porque você não está preparado. E dependendo de cada um de nós, Deus vai trabalhar na sua vida. Na vida de um, o que Deus vai trabalhar pode levar 1 ano, na vida do outro pode levar 10 anos. Eu vou falar de Davi. Deus escolheu Davi para ser rei de Israel. Quando o profeta Samuel foi ungir Davi, rei de Israel, Davi tinha 20 anos de idade. Aí na hora que o profeta Samuel ungiu Davi, rei de Israel, já saiu de lá para o trono? Não, filho, ele esperou 10 anos. E nesses 10 anos era o tempo que Deus precisou, que Deus usou, que Deus estabeleceu para trabalhar o caráter, a personalidade de Davi. José, lá na terra do Egito, ele esperou 13 anos para ver aqueles sonhos cumpridos na vida dele. José tinha 17 anos de idade quando os irmãos dele venderam ele para o Egito. Caravana de ismaelita passando vender. Por quê? Porque José estava tendo sonhos, que esses sonhos eram revelações. Ah, eu sonhei que nós estávamos juntando feixe, presbítero Filipe, estava juntando os feixes, de que eram os feixes mesmo? De trigo, era? Juntando os feixes, o meu feixe ficava em pé, os feixes de vocês se ajoelhavam diante de mim. E eu sonhei também outra coisa, meus irmãos. O que é que foi, José? Eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas dobravam diante de mim, ou seja, o pai, a mãe e os 11 irmãos. E todo mundo diz: rapaz, esse José está comendo pirão demais quando vai dormir. Dê a comida mais maneira para ele, ao menos mungunzá. Mas José continuava tendo sonho. Aqueles sonhos eram revelações de Deus, o que Deus ia fazer na vida dele. E José foi levado para o Egito com 17 anos de idade, meu irmão. E aos 30 anos de idade, José se apresenta diante de Faraó. Olha só, Gênesis 41, verso 46. E era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e saiu da presença do Faraó e passou pela terra do Egito. José tornou-se a segunda maior autoridade do mundo. Mas isso aconteceu, primeiro, porque havia uma promessa de Deus; segundo, no tempo de Deus. Então não adianta a gente querer que as promessas de Deus se antecipem, porque elas não vão se antecipar. Ai, Deus me revelou que eu vou ser um pregador, que eu vou percorrer o Brasil, o mundo, pregando o evangelho, ganhando almas, impactando vidas com a palavra de Deus. Eu quero que isso aconteça amanhã. Bem, se Deus revelou mesmo isso, Ele vai fazer. Agora, no tempo dele. Enquanto isso, Ele vai lhe preparando. Ele vai lhe preparando. Então, José esperou 13 longos anos. E esperou como? Sentado numa barraca na beira da praia, tomando água de coco, comendo caranguejo e tomando banho de piscina, foi? Não. E é bom o caranguejo com água de coco, o banho de piscina também é bom.
Mas não foi assim que José esperou. José esperou preso, como escravo, sofrendo, sendo humilhado, caluniado. Imagina as vezes que José deve ter pensado: Deus me abandonou. Contudo, ele continuava sendo fiel a Deus, até que chegou o tempo daqueles sonhos se realizar, no tempo de Deus. Sim. Outro fato interessante, irmãos, do tempo de Deus, de que o tempo de Deus é o tempo certo, é a história que envolve o judeu Mardoqueu. Você lembra do judeu Mardoqueu, do livro de Esté? Vamos ver quais fatos interessantes do tempo de Deus envolve isso. Lá em Esté capítulo 2, do verso 1 ao 23, a Bíblia diz que Mardoqueu, sendo pobre, lá não diz que ele era pobre, né? Mas a gente vê pela história que ele era pobre. E mostra que Mardoqueu, sendo pobre, salvou a vida do rei Assuero, que era rico. 2 eunucos estavam lá: vamos matar o rei Assuero, esse desgraçado, fez raiva a nós, vamos matar ele. O Mardoqueu ouviu, judeu, temente a Deus, fiel a Deus, ouviu, e foi lá, entregou. O rei mandou matar os 2 eunucos, os 2 traidores. Contudo, ele não recebeu recompensa alguma. Tem Esté capítulo 6, do verso 3. O que se fizeram a Mardoqueu por esse ato dele? Aí um rapaz disse: nada. Mas nós vamos entender por quê. E pelo contrário, olha as situações que começaram a vir sobre Mardoqueu. Mardoqueu salvou o rei de ser morto. O rei não deu benefício algum, disse não obrigado, fez nada por ele, era rico, tinha condição de fazer, o cara era pobre. O mínimo que ele podia fazer era ter dado a casa boa, a moradia boa, isentar de impostos e tudo mais. O cara livrou a vida do rei. Nem obrigado o camarada recebeu. Mas por quê? Porque ainda não era o tempo certo, a hora certa. Precisava acontecer no tempo certo, para que realmente ele fosse abençoado. Depois disso, um príncipe chamado Amã tornou-se inimigo de Mardoqueu. Sim. E era muito amigo do rei. E esse camarada chamado Amã, que era inimigo do Mardoqueu e amigo do rei, planejou matar o Amã. Ele foi lá, conversou com a mulher, conversou com os conselheiros: pai, o que eu faço com aquele judeu Ramã, aquele desgraçado, aquele miserável? Rapaz, constrói uma cerca de 50 côvados, dá mais ou menos 25 metros de altura. Por que essa altura toda, pastor? Para matar ele bem alto, para todo mundo ver de longe. Era ainda um sinal de humilhação. Aí ele constrói uma forca de 25 metros de altura e enforca o miserável Mardoqueu lá. Pronto, eu vou fazer isso. Na noite em que Amã ia falar com o rei, para dizer: rei, eu quero que você me permita matar o Mardoqueu numa forca que eu fiz para ele lá perto de casa. Porque isso, porque isso, porque isso. Aí nessa mesma noite o rei perde um sono. Isso está lá em Esté capítulo 6, o capítulo inteiro. Aí o que acontece? O rei perde o sono, o rei diz: rapaz, eu estou sem sono. Traga aí o livro das crônicas para me ler. O livro das crônicas é o livro que contava as histórias, né, que acontecia dentro do reinado. Aí traga o livro das crônicas para ler aí. Aí o rei deitado lá, tentando cochilar, o camarada foi lá, um dos eunucos, foi lá, pegou o livro das crônicas e começou a ler. O cara não escolheu nem a página nem nada, era só Deus trabalhando. Aí ele começa a ler, e leu a parte que disse assim: e o judeu Mardoqueu denunciou os 2 eunucos que queriam matar o rei. E o rei disse: para aí a leitura aí. O que fizeram com ele? O que deram para eles? Nada. Não deram nada para ele, nada. E quem está lá fora? Quem está lá fora é o Amã, o inimigo do Mardoqueu, quer matar ele. Está aqui exatamente para dizer que quer matar ele. Foi, mande o Amã entrar. Quando o Amã entra, ele diz: Amã, o que o rei deve fazer com o homem que ele quer honrar? O Amã pensou no coração. Está no texto isso, está no texto. O Amã pensou: não tem ninguém nesse planeta que o rei não queira honrar mais do que eu.
Então, rei, você bota as suas vestes no camarada, bota a tua coroa nele, o teu cavalo, bota ele em cima, escolhe o maior príncipe aqui do reino e manda ele na frente puxando o cavalo e gritando para todo mundo ouvir: esse aqui é o homem que o rei quer honrar. O rei olhou e disse: Amã, vá lá e faça isso com Mardoqueu. Olha o tempo de Deus como é que é, irmão. Olha o tempo de Deus. O Amã estava lá para quê? Para pedir para matar o Mardoqueu. Mas o rei não tinha honrado o Mardoqueu, tinha esquecido. Por quê? Porque se o rei tivesse honrado o Mardoqueu no ano passado, quando ele entregou os eunucos, agora o Mardoqueu ia morrer. Deus tem a hora certa para trabalhar todas as coisas. Você já fez algo por alguém que deveria ter sido honrado e não foi? Já fez algo por alguém que deveria ter sido honrado, reconhecido e não foi? Não que você fez para ser honrado, não que você fez para ser reconhecido, mas você fez porque era o certo a fazer, porque Mardoqueu fez porque era o certo a fazer. Como matar o rei, é o certo a fazer, é dizer que não mate. Você já fez alguma coisa que na verdade era para você ter sido honrado, elogiado, amado, e o contrário, você foi desonrado? É porque Deus tem a hora certa de que as coisas aconteçam na sua vida. Deus não podia ter deixado Mardoqueu ter sido honrado no ano passado, quando deu livramento ao rei. Tinha que ser na hora certa. Tinha que ser no tempo certo, no momento certo. Embora o livro de Esté não fala em Deus em nenhum momento, mas você olha e vê a atuação de Deus em todo instante. Em cada página desse livro, você vê a atuação de Deus ali. E aí o que aconteceu? Por fim, Amã é quem foi enforcado na forca que ele tinha feito por Mardoqueu. Esté capítulo 7, verso 10. Mandaram enforcar o Amã na forca. E o Mardoqueu? O Mardoqueu assumiu a posição de maior príncipe dos medos e persas no lugar de Amã. Está em Esté 8:15 e Esté 10, do 1 ao 3. O certo é que tudo no tempo certo. Nada poderia ter acontecido antes do tempo. Se alguma coisa tivesse acontecido fora do tempo, Mardoqueu não teria sido tão honrado, tão abençoado, tão agraciado como ele no final foi. Foi vestido até com vestes reais, até com coroa na cabeça, até o anel de selar do rei, que era o anel que selava, autenticava os documentos. Você não vai ali no cartório para autenticar a xerox da tua... Tirou a xerox da identidade? Como é que o cara lá da CAGES vai saber que aquela xerox é tua mesmo? Porque está com selo de autenticação. Ele nem questiona, está com selo. O anel do rei era o selo de autenticação. Onde tivesse o selo do anel do rei, era o papel autenticado. Foi o rei quem assinou a... E o rei confiou, a partir daquele momento, o anel a Mardoqueu. O certo, queridos, é que o tempo de Deus é o tempo certo. Mesmo que esperemos com angústia, mesmo que esperemos com dores, e mesmo que esperemos sem saber o porquê de algumas situações dolorosas estão acontecendo, mas o certo é que o tempo dele é o melhor. O tempo dele é o tempo certo, é a hora certa. A Bíblia conta a história de um homem que havia nascido cego. E os discípulos de Jesus perguntam: Jesus, quem que nasceu? Esse homem nasceu cego por quê? Por que esse homem nasceu cego? Olha a pergunta, vou dizer, uma pergunta idiota dos discípulos, porque eles tinham aprendido com os líderes. Olha a pergunta: esse homem nasceu cego porque ele pecou? Como é que o cara pecou antes de nascer, meu irmão? Esse homem nasceu cego porque ele pecou ou foi os pais dele que pecaram? E já diz: meus filhos, nem ele pecou, lógico que não. Que o homem já nasce com o pecado original, né? Mas falava de pecado, né? Ou nem os pais dele pecaram. Isso aqui aconteceu para que se cumprisse a glória
para que Deus fosse glorificado nessa enfermidade. Ou seja, aquele cara nasceu, já estava com uns 40 anos de idade mais ou menos. Aí Jesus vai lá no tempo de Deus, dá a vista àquele homem que passa a enxergar, e Deus é glorificado naquilo. Olha em João capítulo 11, quando Marta e Maria mandam chamar Jesus. Vai lá, avisa para Jesus que o Lázaro está doente e vai morrer. E quando ele chega lá, ele diz que Jesus ainda demora 2 dias. E naquele demorar de 2 dias, o Lázaro morre. Aí quando Lázaro morre, Jesus disse: agora sim, é hora de ir. E Jesus disse: por isso, vamos para lá porque o Lázaro está dormindo. Não, se o Lázaro está dormindo vai ficar bem. Não, o Lázaro morreu. Vixe, ele morreu, foi. Aí Jesus disse: eu fico feliz de não ter estado lá, para que vocês creiam. Olha o tempo, olha ele trabalhando dentro do tempo. Mandaram avisar Jesus, ele disse: não, espera 2 dias, é o tempo que ele morre. Depois de 2 dias eu vou, passa 4 dias, não tem mais como ressuscitar. Tinha uma lenda judaica, uma lenda, e que um morto até 3 dias, algum líder, havia lá um tipo de trabalho lá que podia ressuscitar um camarada. Isso é uma lenda, isso aí não tem respaldo nenhum, isso aí. É uma tradição lá. Aí Jesus, deixa passar 4 dias, porque aí não tem lenda, não tem blá blá blá. Olha o tempo. Aí quando Jesus chega lá, se eu tivesse que meu irmão não teria morrido. E Jesus, teu irmão vai ressuscitar? E se eu sei que ele vai ressuscitar, no último dia Jesus disse: olha, eu sou a ressurreição. Ou seja, eu ressuscito alguém no tempo que eu quero. Se eu quiser ressuscitar no último dia, eu ressuscito. Se eu quiser ressuscitar agora, eu ressuscito. Eu sou a ressurreição e a vida. Aí Jesus vai lá onde colocaram ele. Está ali, Senhor. Tira a pedra, já cheira mal, já tem 4 dias. Não tem problema. O tempo de Deus é agora. Lázaro, vem para fora. E ali Lázaro se levanta e sai. E Deus é glorificado naquela obra. Deus é o dono do tempo. Eu não sei quanto tempo de vida eu vou ter nessa terra. Eu não sei quanto tempo, quantos anos vai ser a minha passagem. Mas o certo é que eu tenho um tempo aqui nessa terra. O povo de Israel jamais imaginou ficar sem Moisés. Se Moisés morresse, acaba tudo. Meu Deus do céu. O tempo da vida de Moisés passou. Moisés morreu. Deus levantou outros líderes. A igreja nasceu em Atos 2. Está lá os apóstolos de Cristo. 11 apóstolos, depois vem Paulo. Meu Deus, se morrer os apóstolos, a igreja se acaba. Meu Deus do céu, não pode morrer. Não pode morrer os apóstolos. Paulo não pode morrer. Meu Deus, Paulo não pode morrer. Os apóstolos podem morrer, a igreja se acaba. O tempo deles passou. E a igreja já tem 2000 anos de história. E em cada tempo Deus levantou homens, encheu eles com o Espírito Santo, e usou eles no tempo deles, na geração deles, para anunciar a palavra de Deus, o tempo de Deus, para a vida daquelas pessoas e resgatar os escolhidos de Deus naquela geração. E hoje, 2000 anos depois, chegou o nosso tempo, a nossa hora. Às vezes eu orando a Deus ali, muito quebrantado, muito na presença de Deus: Senhor, eu queria ter nascido há 2000 anos atrás com os apóstolos, Senhor. Senhor, eu queria que o Senhor tivesse me feito lá no céu como um querubim, como um anjo. Eu já estaria lá, já há milhares de anos, Senhor. E Deus fala com o que para nós essa palavra? Nem há 2000 anos atrás, filho. E nem como anjo lá no céu. O teu tempo é agora. Eu te gerei para nascer hoje, para nascer agora, para nascer nesse tempo, porque eu tenho um propósito contigo nessa geração. O certo, querido, para concluir, sem dúvida alguma, Deus é um Deus organizado. E Deus tem estabelecido um tempo para tudo. Tudo. Tem tempo de você passar prova. Tem tempo das provas passarem. Tem tempo de você sofrer problemas. Tem tempo dos problemas se resolverem. Tem tempo de você estar com a mesa farta. Tem tempo da fartura
fartura desaparecer da mesa. Tem tempo de estar tudo feliz dentro da sua casa, no seu da família, no casamento da família toda. Tem tempo que as coisas estão desequilibradas. O certo, irmãos, é que o tempo não para. Desde que nós começamos o culto aqui essa noite, já se passou-se 1h15. E eu olhando lá para o ponteiro do segundo, eu vejo que ele não para. E cada segundo daquele que passa é o tempo passando. E esse tempo foi Deus quem estabeleceu. E Paulo disse algo interessante, que a respeito do tempo, nós precisamos aprender a remir o tempo, a aproveitar o nosso tempo, usá-lo, gastá-lo da forma mais produtiva possível. E eu faço uma pergunta a você essa noite, querido: o que é que você tem feito com o seu tempo? Como é que você tem usado o seu tempo? Como é que você tem vivido o seu tempo? Dia tem 24, 23 horas, 59 minutos e 50 e poucos segundos. 24 horas. Como é que você tem gastado essas 24 horas? Porque as 24 horas de hoje, amanhã, já serão passado. Não poderão voltar mais, mas você pode estar colhendo amanhã do que você plantou no tempo de hoje. Um agricultor que trabalha, um homem que trabalha na agricultura, ele planta, espera o tempo para colher. Assim a nossa vida, Paulo diz que o homem planta e vai plantando na sua vida, no seu dia a dia, e logo em seguida ele vai colher. Tem um tempo de plantar e tem um tempo de colher. E o que nós plantamos ontem é o que estamos colhendo hoje. O que estamos plantando hoje é o que vamos colher amanhã. Tem gente gastando o seu tempo inteiro com coisas vãs. Tem gente que teve a oportunidade de estudar, teve a oportunidade de se formar, e consequentemente tem uma boa profissão, tem um bom emprego, mas preferiu desperdiçar o tempo da sua juventude, ao invés de estudar, de ler, de se esmerar, preferiu gastar com jogos, com brincadeiras, com entretenimentos, com coisas fúteis. Não como não posso se entreter, é claro que o homem pode, até deve. E eu tenho dito isso para os irmãos, principalmente para os casais: se entretam, saiam, passeiem, se divirtam, a família junto. Mas não podemos gastar o nosso tempo todo, irmãos. Olha para o teu tempo de ontem. O que é que você fez ontem? Ontem eu passei 2 horas no Facebook, pastor. Mas depois eu pensei: poxa vida, eu podia ter passado 2 horas lendo. Aí hoje eu passei mais 2 horas no Facebook de novo, pastor. E depois eu pensei de novo: eu devia ter passado mais 2 horas lendo. Certo, irmãos, é que nós não estamos sabendo administrar o nosso tempo, organizar o nosso tempo. Eu mesmo, por andar meio desmantelado no tempo, tive aí uma crise aí de estresse esses dias. Pressão subiu. Fui fazer um eletro. Meu filho, faça um negócio aí, que seu coração deu um negócio aqui no eletro. Você está estressando muito? O médico perguntando: está estressando muito? Eu estou demais. Aí a gente pode não organizar direito o tempo da gente. Se acumula de tanta coisa, aquela pilha de coisa para você fazer, aquele monte de coisa para você fazer. E você fica lá pelejando, batalhando para fazer tudo, e a preocupação na cabeça, que fez, mas não conseguiu fazer o que tinha que fazer, tem que fazer mais, e não tem mais tempo para fazer, e aquela coisa toda. Então nós precisamos, irmãos, aprender a organizar o nosso tempo. Isso vai ser até mais saudável para nós. Organizar o tempo. Agora, depois desse problema aí, que eu podia, uma suspeita de ter um problema no coração, agora eu arrumei tempo para caminhar. Diga: agora eu vou caminhar. Aí pronto, agora para mim eu tiro 2 horas todo dia, saio,
tem que ser 2 horas, né? Porque para mim ir 1h30 mais ou menos, para ir, para poder voltar e tal, se organizar. Não, mas não, eu não posso, eu tenho que morrer fazendo as coisas. Não, não tem que morrer fazendo as coisas, não. Eu tenho que tirar tempo para cuidar da minha saúde. Eu tenho que tirar tempo para cuidar da minha casa. Eu tenho que tirar tempo para cuidar da minha família. Eu tenho que tirar tempo para cuidar dos meus estudos. Como é que vocês vão aprender se eu não tiver tempo para estudar? Como é que vocês vão aprender doutrina pura, genuína, verdadeira, incrementada, adornada de conhecimento, de conhecimento, de estudo, se não tiver tempo para estudar? Se vê uma pregação simples dessa aqui, você pergunta, quantas horas você levou para fazer essa pregação? Levei quase 5 horas para fazer essa pregação. Simples. Mas isso leva tempo. Mas eu tenho uma convicção de que eu gastei o tempo bem gasto. Então, irmão, nós temos que aprender a organizar o nosso tempo. Olha, irmão, primeiro, não adianta você ficar ansioso. Você fica ansioso porque está esperando o tempo de Deus se cumprir, porque as coisas só acontecem no tempo dele. Então não adianta ficar ansioso. Vai acontecer no tempo dele, acabou. A tua ansiedade não vai aumentar nem diminuir um dia. Aí eu estou ansioso, era para Deus fazer daqui 10 anos, vai fazer amanhã. Vai não, ele vai fazer daqui 10 anos. Então, a tua ansiedade não vai fazer Deus se adiantar para agir. Ele só vai agir no tempo certo, na hora certa, no tempo estabelecido. Você aprenda a esperar. Quem foi que disse? Esperei com paciência. Salmo 40, né, Davi? Esperei com paciência no Senhor. Eu esperei com paciência, quer dizer, eu precisou esperar. Levou um tempo. Ele precisou ter paciência. Precisou permanecer fiel. Precisou aguardar a hora certa. Quando Paulo fala da vinda de Jesus, ele diz, quando nós estamos esperando pelo que não estamos vendo, nós esperamos com esperança. Nós guardamos com esperança. Mas nós estamos esperando por algo que estamos vendo, nós não precisamos ter esperança, já estamos vendo. Por isso que nós precisamos esperar e ter a esperança, porque a palavra de Deus promete, e ter a certeza de que Ele vai fazer, de que Ele vai cumprir, de que vai acontecer. Então, queridos, Deus é o dono do tempo. O relógio de Deus nem adianta, nem atrasa. Ai, como veio rápido, ai, como demorou. Não, nem veio rápido, nem demorou, veio na hora certa. Quem aqui o cara está esperando o cara te pagar um dia, está com 3 meses. Já era para o cara ter te pagado, o cara veio pagar hoje, 3 meses depois, tá, e tu abre a boca e diz, chegou na hora certa. Ei, mas não vai esperar 3 meses não, viu? Paga suas contas. É só um modo de falar. Mas é tão bom, irmão, quando a gente vê as coisas acontecendo no momento certo. Eu estava falando outro dia para uma pessoa que estava passando tribulação no ministério. E eu falei, meu irmão, Deus me trouxe para cá. E o primeiro período, o primeiro estágio do meu ministério foi um tempo de espera. De espera com angústia, de espera com choro, espera com lágrimas, espera com dor. Espera com desprezo dos amigos. Espera com escassez, com privações, com necessidade. Mas eu falei, se ele disser uma coisa, você não vai acreditar. O que é que foi? Que eu agradeço a Deus por aquele tempo. Foi ruim? Foi. Na hora é ruim. Mas quando passa, meu Deus, o que você aprendeu, o que Deus te ensinou, o que Deus te moldou, o que Deus te lapidou, você não tinha outro meio de acontecer, a não ser se fosse daquela maneira. E Deus sabe o porquê. Deus sabe o porquê. Então, amados, nós precisamos apenas confiar nele e saber que no tempo certo Ele vai chegar.